A AMAV é uma associação de doenças raras e crônicas, fundada em 2011. Foi criada pelo Rogério, pai de uma criança com neurofibromatose. Em 2013 ele voltou para Portugal para fazer o doutorado dele, então eu fiquei na responsabilidade de assumir a AMAV. Segundo a OMS, é uma totalidade de 8 mil doenças raras. Também, segundo os dados da OMS, dados internacionais, duas pessoas a cada 2 mil. Um a cada 2 mil pacientes. Por exemplo, a neurofibromatose, se ela tem um paciente num universo de 2 mil pessoas, ela é rara, entendeu? A mucopolissacaridose, se você tem um paciente para cada 2 mil, ela é rara. A AMAV é a Associação Maria Vitória. Raro é ser igual. O raro é ser igual foi até dito pela filha do Rogério, que é a Maria Vitória, né? O nome se dá pelo Maria Vitória dela. Atualmente, a AMAV faz parte do Observatório de Doenças Raras da UNB. Estamos fazendo o nosso atendimento na UNB, com toda a infraestrutura, todo o suporte de pesquisadores. A gente tem um consenso agora de neurofibromatose, um consenso científico. Estamos participando da consulta pública, que encerra dia 30 agora, do protocolo clínico para as doenças raras. A AMAV é membro do grupo de doenças raras também, do Ministério da Saúde. Enfim, a gente está bem assim, a gente está inserido nos melhores lugares, no Conselho de Saúde de Brasília. A gente faz parceria com outras associações, não só as raras. Nós somos parceiros da Abrapec, por exemplo, que são as pessoas com câncer lá em Taguatinga. A gente apoia o pessoal da Providas, que fica em Samambaia. Então, assim, a gente está super interagindo com outras associações de acolhimento de pacientes, não só dos raros, mas os crônicos também. Bom, eu tive internada em 2010, em dezembro de 2010, e em janeiro de 2011 eu fui diagnosticada com a possível hipertensão pulmonar, que veio a ser investigada no ano de 2011, com algum tempo de exames. A gente foi confirmada que eu teria essa doença e que seria uma doença grave, rara e incurável. Sintomas são falta de ar, os pequenos esforços, cansaço, nós sentimos muito cansaço. Às vezes tem pacientes que ficam com os lábios arroxeados, que é a falta de oxigenação, não pode subir escadas, fazer atividades simples como às vezes erguer os braços ou baixar. E isso causa algumas limitações, e essas limitações às vezes causam uma certa preocupação por nossa parte, por não fazer aquelas atividades simples. Essas limitações acabam aqui deixando a gente um pouco para baixo, um pouco meio que depressivo, então tem que aprender a lidar com essa situação. No início eu fui para a internet e vi que a perspectiva de vida era reduzida, os anos, então eu fiquei muito desesperada, chorei desesperadamente por um bom tempo, mas daí eu fiz uma escolha. Eu ficava ali chorando a vida inteira, ou então eu levantava e agia. Então eu criei um grupo de apoio a pacientes que têm o mesmo problema e comecei a comunicar com eles através de telefone, e-mails e nas redes sociais. E foi aí que eu me ergui e a gente conseguiu encontrar uma alternativa e adaptar à nova realidade, Então, acredito que existe uma vida após o diagnóstico de hipertensão pulmonar, uma vida para ser vivida. Bom, então a hipertensão arterial pulmonar é uma condição associada a diversas doenças ou que pode não ter nenhuma associação com outras doenças, Então a gente tem que na circulação pulmonar os vasos são muito finos, com paredes delgadas e bastante complacentes, recebem bastante volume sem gerar grandes pressões, portanto com baixa resistência à passagem do sangue. Isso é normal. No entanto, quando essa doença acontece, começa a haver uma proliferação da parede vascular do vaso e ele começa a estreitar os canais por onde o sangue passa, ou seja, dos vasos pulmonares. E com isso, em situações mais avançadas da doença, a gente tem um estreitamento tão grande que resta uma luzinha muito pequena para a passagem do sangue. Então, para que a mesma quantidade de sangue seja ofertada ao corpo levando oxigênio, o coração tem que gerar uma força muito maior. Então, é uma doença que acomete os vasos pulmonares, mas que, como consequência, leva a uma falência do lado direito do coração, que tem que trabalhar com um regime muito mais alto de resistência e, portanto, de pressão. É uma doença rara, felizmente, por ser uma doença grave, agressiva. O que a gente tem é que, quando idiopática, ou seja, não associada a
nenhuma outra doença, a incidência anual é em torno de 5 casos por milhão. Mas quando a gente considera todas aquelas associações que pertencem à classificação de hipertensão arterial pulmonar, a gente tem algo em torno de 17 casos por milhão de pessoas. Quer dizer, é rara, mas, enfim, não tão rara assim, né? Desde 1996, quando saiu o primeiro trabalho conseguindo demonstrar benefício de uma droga, de uma medicação que é vasodilatadora pulmonar, as pesquisas aumentaram imensamente, porque era uma doença órfã, que a gente chama assim por não ter tanta atenção, exatamente porque não tinha tratamento, então as atenções sobre ela eram pequenas. O sintoma que chama atenção habitualmente dessa doença é a falta de ar, né? Só que falta de ar é um sintoma muito prevalente. Muitas pessoas têm esse sintoma em várias doenças respiratórias e cardíacas. Então, basicamente, o que é importante é saber investigar esse sintoma. Uma pessoa que queixa de dispneia, ela não pode ter como primeiro diagnóstico ansiedade ou outra coisa assim. Ela tem que ser realmente investigada. Se descartadas doenças respiratórias inicialmente, então sim, deve ser feito pelo menos um ecocardiograma para avaliação cardíaca. Lembrar que alguns pacientes não conseguem definir muito bem a falta de ar, e o que eles acabam queixando ou apresentando como queixa inicial é síncope, e aí já um sintoma de síncope, ou seja, desmaio, né? Também um sintoma que não pode ser deixado de lado, um sintoma que tem que ser levado em consideração, tem que ser levado a sério e tem que ser investigado, porque quando associado à hipertensão pulmonar é um marcador já de um prognóstico de uma doença mais avançada e de um prognóstico um pouco mais comprometido. A medicação não tem cura, apesar de todo desse avanço no conhecimento da doença, essas medicações todas elas conseguiram melhorar a qualidade de vida desses pacientes e a gente conseguiu aumentar a sobrevida deles, mas não existe cura ainda, infelizmente não. Aqui em Brasília, no nosso ambulatório, nós temos atualmente cadastrados algo em torno de 80 a 90 pacientes com essa doença. Pensando numa população de 2,5 milhões de habitantes de Brasília, não é um incidente, não é uma prevalência, né, tão grande assim. Mas chama atenção porque são pacientes muitas vezes jovens, em idade produtiva e que apresentam uma limitação muito grande para suas atividades diárias, um comprometimento muito grande da qualidade de vida. Existem 2 centros de referência, né? Então aqui no Hospital Universitário de Brasília, um ambulatório que funciona às segundas-feiras à tarde. Normalmente existe uma triagem e esses pacientes já chegam com alguma parte da investigação feita, a gente complementa e inicia o tratamento e o acompanhamento. E no hospital de base também existe um centro de referência que faz o mesmo tipo de acompanhamento.